eu te amarei, eu te adorarei, levanto minhas mãos e tudo entregarei em sacrifício vivo. És o meu prazer, razão do meu viver. Meu Salvador, todos juntos, a igreja. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, meu Salvador, serei pra sempre teu. Libertador, meu libertador, serei pra sempre teu. Aleluia. Pai, nós te damos graça nessa noite. Obrigado pelo corpo de Cristo reunido aqui nesse lugar. Obrigado pela condição favorável de estarmos hoje à noite aqui juntos. Você conservou a nossa vida durante todo o dia para estarmos juntos nessa noite, nesse lugar, Pai. O corpo de Cristo, obrigado. E obrigado por tua unção manifesta, alcançando o teu povo nessa noite. A tua palavra em ação, alcançando cada vida, alcançando cada necessidade. Obrigado pelo mover do teu Espírito, sempre disponível para nós. Obrigado pelo teu amor, esse amor de verdade, esse amor de eternidade. Exaltamos o teu amor nessa noite, exaltamos a tua verdade, exaltamos quem você é. Obrigado por graça e paz sendo multiplicadas na vida do teu povo. Eu ministro graça e paz sendo multiplicadas na vida do teu povo. Graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz sendo manifesta na vida do teu povo. Graça e paz, graça e paz, em o nome de Jesus, sendo multiplicadas, 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 para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dar um aleluia? Glória a Deus, pode sentar. Senta com expectativa. Obrigado pelo louvor abençoado. Amém. Vamos sentar com expectativa para receber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você. Você crê que Deus tem algo para você hoje à noite? Você veio para a igreja com essa expectativa? Você veio com a expectativa de cultuar a Deus, porque o culto é para Deus. Nós, quando nos destinamos a vir para a igreja, precisamos de uma consciência. Eu vou cultuar a Deus. Você não vai cultuar você mesmo. Faz uma grande diferença quando a gente vem para cultuar a Deus. Nenhum culto vai ser da mesma forma. Nós não vamos sair daqui vazios, como se apenas um ritual, fui para a igreja. Não. Quando temos a consciência, eu vou cultuar a Deus com meus irmãos, com certeza você não volta do mesmo jeito. Com certeza o culto pode ser até um culto normal para uma pessoa que você vai conversar lá fora e você vai dizer para ela, mas que culto! E a outra pessoa parece que estava em outro ambiente. Mas não é que estava em outro ambiente. É que não havia ambiente naquela pessoa para que a palavra alcançasse aquela pessoa. Então, no término do culto, vai ter várias
reações, vão existir várias reações. Uma reação normal, não vi nada. Só vim para a igreja para desopilar. Mas vai ter gente dizendo, vibrando com a palavra, recebeu a palavra, revelação chegou, uma resposta veio, entendeu, compreendeu. Essa é a finalidade. Mas não está em Deus a falha, está em nós. Depende da recepção. Depende como estamos recepcionando a palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença na vida de cada um. Como está a recepção do teu coração hoje à noite. Amém? E quando se fala de recepção, se fala de expectativa criada, gerada. Quem gera expectativa somos nós. E Deus supera a expectativa. Estou apenas aqui te ajudando para que a tua vinda à igreja tenha um resultado. Porque num ambiente como esse, onde a unção coletiva está manifesta, Deus tem interesse de alcançar cada um. Deus tem interesse que você volte diferente. Volte transformado a cada encontro, a cada ajuntamento. Áreas da tua vida sendo tocadas pelo poder de Deus. Necessidades sendo supridas. Qual a sua necessidade? Deus é supridor de necessidades. É necessário fé para você estar sentado aí e ouvindo a palavra. Sabe que concorrência pode se levantar, o que você vai fazer amanhã. Aí você pode estar aqui pensando no que vai fazer amanhã, não está ouvindo a palavra, não surta efeito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você se conectar, amém? Você vai sair com mais fé hoje. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amém? Então esse ouvir é com você. Abrindo o coração, concentrando a sua mente naquilo que está sendo feito agora, no que você veio fazer, da importância de você ouvir a palavra. Quem faz isso é você, não é Deus. Você é guardião do seu culto. Você é quem guarda seu culto. Você é quem guarda esse momento. Amém? Para que nada atrapalhe. Se alguém viesse querer conversar com você agora um assunto, você sendo guardião do seu culto, você vai dizer, deixa para o final do culto. Porque agora eu estou ouvindo o meu Pai. Estou ouvindo a palavra. Esse pai não sou eu não, viu gente? Você está me ouvindo, mas não sou eu seu pai não. Amém? Apesar de estar parecendo com o Papai Noel, né? Mas não confio em Papai Noel não, eu confio em Papai do Céu. Amém? Então estou apenas te ajudando. Aleluia! Glória a Deus. Então vamos lá. Pai, eu te agradeço por esse momento. Obrigado pela inspiração do teu Espírito para alcançar o teu povo. Obrigado pela revelação da tua palavra chegando em cada coração e cada necessidade sendo suprida pelo poder da tua palavra e a ação do teu Espírito para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 10. Gastei 8 minutos ali, 7 minutos ali te ajudando para que a sua vinda ao culto surta efeito. Amém? Porque depende de mim, depende de você. Lucas 10, versículo 1. Fica atento. Amém? Fique interessado em saber, né, como vai iniciar esse culto e como vai terminar. Expectativa. Ouvidos. Abre a Bíblia. Amém? Ouça. Diz aqui Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz assim: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência dos pontos. Então a gente vai tomar conhecimento agora da advertência que ele deu. Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é uma realidade que Jesus estava vendo. Amém? E às vezes nós estamos nessa realidade nos departamentos, na igreja. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas a gente tem uma solução para isso. Jesus viu essa realidade
mas também ele ensinou o que fazer diante disso. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a sua seara. O que devemos fazer quando isso se apresenta? Ficar reclamando? Colocar uma plaquinha assim dizendo: há vaga na igreja, há vaga nos departamentos. É isso que ele instrui? Não, ele está dizendo: rogue. Rogar significa pedir com insistência por uma razão. Peça com insistência por uma razão. Qual razão nesse sentido de pedir insistentemente? Trabalhadores para a seara, porque a seara é grande. Então, se seguirmos a instrução de Jesus, nós vamos obter êxito na nossa vida. Amém? Ele identificou uma realidade, e às vezes a gente fica reclamando com os irmãos que não se envolvem. Ele não disse que é para fazer isso. Quando isso se apresenta, ele disse: rogue ao Senhor, e ele envia trabalhadores, está solucionado. Mas às vezes a gente quer fazer qualquer outra coisa, menos o que ele instruiu, e ainda esperamos resultados da parte de Deus. Temos que seguir a instrução, ficar atentos para aquilo que Jesus está nos instruindo e seguir a instrução. Porque o resultado da parte de Deus vem daí. Em a gente considerar o que ele instruiu e agir pela fé. Aleluia. Mas essa não é a mensagem, estou apenas aqui caminhando. Versículo 3, ele diz: ide. Amém? Aqui está no imperativo. É uma ordem, não é uma opção ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura, não é uma opção para filho de Deus. Às vezes a gente coloca como opção, mas Jesus não colocou como uma opção. Ele colocou como uma voz imperativa, uma ordem: pregue o evangelho. Ide. Aleluia. Ide, ele diz: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Ele diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Eu vou falar sobre saudar. Amém? Nessa noite, fica atento. Ele diz: não saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. É uma declaração, ele está ensinando aos seus discípulos: quando vocês saírem, não saudem ninguém pelo caminho, mas quando vocês entrarem numa casa, digam algo, libere algo para aquela casa. Paz seja convosco. Você acha que isso aqui que Jesus estava ensinando era uma saudação ou era uma palavra liberada para aquela casa? Aí nós vamos aprender sobre saudação e palavra liberada. E você vai ver que isso é importante. Ele disse: libera uma palavra naquela casa. Que palavra? Paz. Quem iria fazer isso? Os discípulos. Paz. Entenda, no meio cristão, como é que a gente se relaciona? Quando a gente encontra um outro crente, não é? A gente costuma dizer: a paz do Senhor. Não é assim? Isso é fato no meio cristão, entre cristãos. Graça e paz, meu irmão. Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente faz graça e paz, meu irmão, para depois dizer bom dia àquela pessoa. Bom dia é uma saudação de pessoas educadas. E sabe que crente é educado? Se você é crente e você é filho de Deus, eu devo ser uma pessoa educada. A gente acha que alguns ensinamentos da educação não são espirituais. E por isso não valorizamos. Quando chegar num lugar e tiver uma pessoa, dá bom dia. Nós precisamos ser referenciais de Cristo. Amém? Fale com as pessoas. Mas se elas não falarem comigo, eu vou continuar fazendo o que é certo fazer. O erro das pessoas não vão governar as minhas ações e reações naquilo que é certo ser feito. Às vezes eu moro em apartamento, no elevador, entra alguém, eu digo bom dia. Tem pessoas que nem respondem.
Me responde. No outro dia, se eu encontrá-la, o que é que eu vou fazer? Bom dia. Eu não vou deixar que a ação da pessoa governe aquilo que é certo ser feito. Porque não deu bom dia, eu também não vou dar. Já há um ano que eu estou aqui, dou bom dia a essa pessoa, a gente no outro apartamento, a gente tinha uma pessoa assim. Não dá um bom dia, continua dando. É certo ser feito isso, continua no certo. Não deixe as ações das pessoas, eu vou repetir, tirar você daquilo que é certo ser feito. Porque nós vamos estar cometendo o mesmo erro. Aleluia. Então não espere as pessoas te dar um bom dia. Toma a iniciativa como uma pessoa educada. Que você é. Se perdeu muita coisa durante esses anos, né, sobre educação, sobre moral, não é? Coisas simples sendo ensinadas aos filhos. Filho, se você estiver num lugar e estiver sentado e chegar um idoso, dê lugar ao idoso. É assim, não é? Respeite o idoso. Os pais ensinando aos filhos. Isso é ser igreja também, gente. Aleluia. Isso é representar Cristo. Dá bom dia à vizinhança. Fala com a vizinhança. Às vezes a gente não tem um relacionamento bom com a vizinhança e depois quer pregar o evangelho para elas. Passamos, não falamos, não dizemos nada, não ajudamos e queremos botar de goela dentro o evangelho. Então, estamos falando aqui de saudação. Existe uma saudação nas empresas, né, onde a gente convive, que é mera educação. Eu vou repetir, crente é educado. Crente tem educação. Amém? Quando tiver 5 pessoas na sua frente, e você conhece apenas uma que é crente, vai lá, dá a paz do Senhor, mas cumprimenta o restante das pessoas. Isso é educação. Às vezes, a gente só fala com aquela pessoa que a gente conhece, as outras ficam lá, às vezes a gente até atrapalha a conversa, a gente entra no meio da conversa para saudar uma pessoa, e só saudamos aquela pessoa e vamos embora, e as outras estão lá. Ei, é ter esse cuidado, as outras pessoas estão lá, você entrou no meio, elas estão lá, porque elas não são crentes. E na Bíblia está assim, que a gente deva tratar só crente bem. A Bíblia diz, se depender de você, tenha paz com todos. Então é com crente e não crente. Se depender de vós, essa é a instrução, tenha paz com toda pessoa. Promova a paz, promova relacionamento harmonioso. Isso é de crente, isso é de filho de Deus. Filho de Deus não fica promovendo contenda. Não parte do crente a promoção da contenda. O que parte do crente, do Filho de Deus, é a promoção de paz, do que depender de mim, nesse ambiente aqui, eu vou manifestar, eu vou promover um relacionamento harmonioso. Isso é de filho de Deus, isso é de crente. Isso é instrução da palavra de Deus para nós. Se não estamos assim, vamos nos encaixar, vamos nos ajustar, vamos começar a fazer diferente, de acordo com a palavra. Amém? Então, crente é educado. Crente tem educação. Eu creio que Jesus andava na terra, amém? E ele tinha educação. Pessoas educadas. Eu sei que isso se perdeu, muitas coisas se perderam, não é? Do que a gente aprendeu lá outrora, pelo ensinamento dos pais mesmo.
Me lembro, se tivesse alguma visita lá em casa, e eu chegasse, eu tinha que cumprimentar todos eles da sala lá, mesmo sem conhecer. E se eu fosse dormir, eu cumprimentava todos da sala. E ia dormir, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E... pensa que isso é besteirinha? Não é não, gente. Amém? Aleluia. Ensine aos seus filhos os bons costumes. Aleluia. Ensine aos seus filhos que quando duas pessoas estiverem conversando, ele não entre no meio para atrapalhar a conversa, ele espere que a conversa termine para depois se pronunciar. Se for uma coisa urgente, lógico, não é? Amém? Um tsunami está chegando aí. Era o aviso. Aí ia esperar terminar a conversa para dizer, não, eu tenho que interromper, gente, o tsunami está vindo aí. A gente tem que ter um equilíbrio também. Bom senso. Utilizar o bom senso nas coisas também. Amém, meu amado? Mas veja, Paulo disse, não saudai, né? Você, chegando numa casa, libera a paz. Aqui não era uma saudação, era uma liberação. Era isso que Jesus estava ensinando. Libere paz. Veja. Ao entrar numa casa, versículo 5, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Aqui está uma exclamação. Uma declaração aqui. Paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Você acha que isso aqui era um simples cumprimento, uma saudação? Como substituto de um bom dia? E o que Deus trouxe essa semana é que essas liberações que nós fazemos de um para o outro se tornou a substituição de um bom dia. Se tornou uma mera saudação entre nós. Quando na realidade é uma liberação. Vocês estão entendendo isso? Se você já entendia, graças a Deus, isso vai, amém, ajudar você mais ainda a permanecer. Mas se não, se você reconhece realmente, quando eu dava a paz do Senhor, para não dizer bom dia, eu dava a paz. Aquela coisa de uma saudação por educação. Mas não, gente, quando eu digo para você, a paz do Senhor, meu amado, isso é uma liberação. E o seu amém deve ser um amém, um assim seja, de fé. Eu recebo, irmão. Porque para mim não é uma saudação substituta de um bom dia. É uma liberação. Veja que isso é uma liberação, que ele diz, se alguém não receber essa paz que você liberou, essa paz volta para repousar sobre você. Então não era uma simples saudação, você entende isso? Talvez nós possamos dizer assim, não, mas que besteira é isso? Isso não tem tanta importância. Tem. Amém? Jesus estava dando importância nessa liberação de paz. Surto efeito. Isso quer dizer que ele disse, se houver algum filho lá da paz, ele vai receber. Amém? Receber o quê? O que você liberou. Então, tanto para quem libera, quanto para quem recebe, tem que ter fé envolvida. Tem que entender o que está sendo feito naquele momento. Graça e paz, meu irmão. Amém. Assim seja. Eu recebo. Aleluia. Para que não se torne o substituto de bom dia, meu irmão. Bom dia é uma saudação. E agora eu vou tirar o bom dia da minha vida? Não. Eu estou apenas dizendo que quando você fala a paz do Senhor, isso não é uma saudação, um cumprimento, uma formalidade. É uma liberação. Liberação de quê? Daquilo que você está falando para aquela pessoa.
Graça e paz. A paz seja contigo. Amém. Amém. Assim seja. Aleluia. Eu vou dar aqui definição de saudar. Saudação no grego. Asparozomai. Desculpa aí a pronúncia. Significa, eu encontrei isso no dicionário Vine, um dicionário bíblico. Cumprimentar, dar as boas-vindas. Esse é o significado de saudar. No dicionário nosso, Aurélio, é felicitação, aclamar, cumprimentar, reverenciar, homenagear, elogiar. Amém? E se você for pesquisar, existem na Bíblia, essa palavra sendo usada em várias situações. Saudar. Você vai encontrar em Atos capítulo 25, versículo 3, eu não vou abrir porque não vai dar tempo. Está a palavra saudar, com a conotação de fazer uma visita de cortesia. Amém? Em Atos capítulo 20, versículo 1, se refere a abraços ou despedindo-se deles. A palavra lá saudar nesse sentido. Atos capítulo 11, versículo 13, a palavra saudar lá dá a conotação de dar boas-vindas às promessas, abraçando as promessas. Então, existem definições em certas ocasiões na Bíblia que definem a palavra saudar. Tá certo? O verbo é usado como termo técnico para dar saudações no encerramento de uma carta. Amém? A gente vai ver Paulo saudando os irmãos. Se você já leu a Bíblia, eu creio que você leu a Bíblia, eu creio que você já leu uma carta inteira. Não é possível que você, 10 anos de crente, ainda não leu uma carta da Bíblia completa. Eita, se eu te peguei nessa noite, 10 anos, 15 anos de crente, 20 anos de crente, nunca iniciou uma carta da Bíblia e foi até o fim. Eu vou te dizer, isso é vergonha. Não tem outra palavra para isso. Quantos anos de crente? Não leu uma carta inteira da Bíblia? Então, o que significa a Bíblia para nós? O que é esse livro para nós? O que representa? Se eu não conseguir, em 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, ler uma carta inteira da Bíblia, nem que seja Filemon, que só tem um capítulo, nem Filemon, nem Judas, que só tem um capítulo, parece que é 25 versículos. Vocês vão entender porque eu estou dizendo isso. Porque não dá para ter conhecimento de Deus sem conhecer a palavra. Sem meditar, sem estudar a palavra não dá. Vai ficar nesse mesmo nível. Daqui a 15 anos vai estar no mesmo nível, na mesma mesmice espiritual, na mesma vida cristã que iniciou. Não mudou nada. E Deus não tem essa proposta para nós. Deus quer que a gente cresça. Crescendo em graça, crescendo em paz. Deus tem proposta para mim e para você de crescimento, de progresso, meu irmão. E Ele dá as ferramentas para nós. É só utilizá-las. Aleluia. Creio que hoje à noite muita ferramenta enferrujada vai sair do depósito. Veja aí 1 Coríntios capítulo 16. Nós vamos dar no bom lugar, viu? Aguenta aí. Amém? Capítulo 16, versículo 21. Está calor hoje. Queria que você declarasse fé. Diga assim: Pai, obrigado pelo nosso ar-condicionado nesse lugar. Amém? Agora pega o controle aí do ar-condicionado e liga aí o ar-condicionado. Pega aí. Bota aí na temperatura que você acha melhor. Quantos creem? Foi assim lá no Rema e vai ser aqui, é pela fé. Eita glória. Então, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 21 diz: a saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Então, se você
leu a partir do versículo 29, Paulo está saudando a igreja. Não é errado, gente. Entende o que eu estou dizendo? Saudação não é errado, bom dia não é errado, saudação não é errado. Eu estou apenas trazendo algo essa noite para que a gente não substitua uma liberação da palavra como se fosse uma mera saudação. Então Paulo estava saudando a igreja aqui no versículo 19, e no versículo 21 ele diz: a saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Isso aqui é Maranata. Aí no versículo 23 ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Você acha que isso aqui é uma saudação ou é uma liberação de uma palavra? Ele fechou a saudação e no final ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O que é que você vai dizer? Amém. Assim seja. Eu recebo. Aleluia. Agora veja 1 Coríntios, 2 Coríntios, que é logo aí. Amém? Talvez seja na mesma folha ou não. 2 Coríntios capítulo 1. Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Aí ele diz, versículo 2: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma mera saudação ou é uma liberação? Como é que você entende isso? Ele estava liberando algo para a igreja, para quem vai ouvir. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo para você. O que é que a gente faz? Amém, assim seja. Não era uma mera saudação. E olha que Paulo faz saudações aqui. Se você ler Romanos, tem uma lista de pessoas que ele está lá cumprimentando, saudando aquelas pessoas. Isso é bom. Elogiando aquelas pessoas, reconhecendo o trabalho delas. Por isso que ele estava saudando. Agora a gente precisa separar o que é saudação e o que é a liberação de uma palavra que a gente vai receber pela fé. Para que o nosso cumprimento, a paz do Senhor, não seja o substituto de bom dia. Mas que saibamos o que estamos dizendo e quem está recebendo saiba o que está recebendo. E uma vez que essa declaração, no caso aqui de paz, de graça é liberada, e alguém recebe, graça e paz vai se manifestar na vida daquela pessoa que recebeu pela fé. Aí vamos falar só um pouquinho aqui de graça e paz, para você se interessar sobre isso, sobre essa liberação, e para a gente receber pela fé aquilo que é liberado, e não como uma simples saudação. Graça, o que é graça? Graça é um favor imerecido. É um favor que alguém concede a você, mesmo sem você merecer. E isso diz respeito à salvação em Cristo Jesus. Você não fez nada para ser salvo. Jesus fez, mesmo você não merecendo. Mesmo a humanidade não merecendo a salvação, Jesus nos substituiu naquela cruz, levando sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, a miséria, a doença, a morte. Ele morreu a sua morte, o justo pelos injustos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é graça operando, um favor imerecido. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Graça operou na salvação. Graça é um favor imerecido. Amém? Que parte do próprio Deus para você, para mim. Então a salvação não é pelo quanto você faz de bom. A salvação é você reconhecer que Cristo morreu no seu lugar e ressuscitou no terceiro dia. Não é por merecimento. É um favor imerecido, veja graça. Agora, graça também é a capacidade de Deus em nós para fazermos aquilo que humanamente seria impossível. A graça operando na vida de um crente, na vida de um filho de Deus. Por essa definição aqui, quantos precisam de graça, da graça de Deus operando? A graça, vou repetir, outra definição, é a capacidade sobrenatural de Deus em nós para fazermos aquilo
que você não teria condições de fazer com a sua estrutura humana. Então você precisa de graça para viver a vida cristã. Paulo disse assim: eu não era nem para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele estava se definindo sem a graça. Aí no versículo seguinte ele diz: mas, contudo, todavia, porém, conjunção adversativa. Porém, pela graça de Deus eu sou o que sou. Quando ele se definiu pela graça, ele se assumiu quem ele era. E essa graça que me foi concedida, ela não se tornou vã, ou seja, ela não se tornou inoperante na minha vida. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não somente eu, mas a graça de Deus comigo. No teu trabalho, no que você faz para o Senhor, na tua profissão, ei, conta com a graça. Paulo disse: trabalhei muito mais do que todos eles, não somente eu, mas a graça de Deus comigo. Você precisa de graça, da graça de Deus em manifestação nesse contexto aí? Depois que você ouvir isso, precisa. E vai ficar mais fácil. Viver pela graça é como uma engrenagem que estava sem óleo e passa a receber óleo. Ela produz mais rápido, não é assim? Óleo chegou, graça chegou numa engrenagem que estava seca. Não estava produzindo o que poderia produzir. Quando chega óleo, quando chega uma revisão naquela engrenagem, ela passa a produzir o que poderia. Assim é a graça na tua vida e na minha vida. Aleluia. Paz. Paz. Que paz é essa? Jesus disse: eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. A paz de Cristo. Aleluia. Amém. Nós podemos ver essa paz no sentido de que através de Cristo eu tenho paz com Deus agora. Eu era inimigo de Deus. Eu e você, todos que pecaram, separados de Deus. Pecou, se separou de Deus. Está separado da vida. E a Bíblia diz que todos pecaram. Mas Jesus veio e se tornou o caminho que leva o homem a Deus, a ponte que leva o homem a Deus. Então, através de Cristo, eu me achego de novo a Deus. Eu estava com um relacionamento rompido com Deus, por causa do meu pecado. Mas quando eu reconheço que Jesus levou o meu pecado, pagou a minha conta, eu me reconcilio com Deus. Ou seja, agora eu tenho paz com Ele. Essa paz significando um relacionamento restaurado. Amém? A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Essa paz aí que ele estava se referindo, o sentido dela é: agora você está reconciliado e agora o relacionamento com Deus foi harmonizado. Você agora tem acesso ao Pai. Você não está mais intrigado. Corte aqui. Isso era na minha época. Os mais novos aqui não entendem. Né? Quando eu estava discutindo com um amigo meu lá na Vila Castelo Branco, na minha Barbacena, e a gente discutia e queria cortar relações, aí a gente fazia assim, diz: corte aqui. A pessoa vinha, cortava, ali estava estabelecido que a gente não conversava mais, era inimigo. Meu Deus do céu, passava uma semana, um mês, depois começava a chegar ali de novo. A paz era restaurada do relacionamento. Foi assim com Cristo. Amém? Você reconheceu Cristo, seu relacionamento está restaurado. Paz. Agora você tem paz com Deus. Relacionamento restaurado. Agora, paz também está relacionada a um fruto do Espírito. Amém? Paz. Produzir o fruto, paz. Provar da paz. Que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento e que guarda o nosso coração, o nosso espírito e a nossa mente em Cristo. Agora fica pensando um pouquinho aí. Reflete um pouquinho. A tua mente e o teu coração guardadas em Cristo. Como é que vai ser a tua vida?
mente e coração guardados na paz de Cristo. Guardado. Paz. A paz que excede todo o entendimento. Significando descanso e tranquilidade. O fruto da justiça é paz. Por causa da justiça em Cristo Jesus, nós agora temos paz com Deus. O fruto da justiça é paz, meu amigo. Amém? Provar dessa paz. Paulo disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses capítulo 4, você lê, é um capítulo tremendo. Dá para viver só com esse capítulo aí. Capítulo 4. Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver em alegria. Por isso que ele estava sempre incentivando, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele sabia o que estava dizendo. Porque ele aprendeu a viver alegre em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado. Onde é que se aprende? Dentro das situações adversas. Como a alegria é um fruto do Espírito, eu posso colocar aí sem nenhum medo. Eu aprendi a viver em paz em toda e qualquer situação. Quantos querem isso? Aprender a viver em alegria em toda e qualquer situação. Aprender a viver em paz. Provar dessa paz que excede todo o entendimento. Então, como, diante do que a Bíblia apresenta sobre graça e paz, amém? A gente não achar importante que uma liberação de graça e paz a gente deva receber em fé e não como uma saudação substituta de um bom dia. Paulo sabia quando escrevia as cartas e no final ele dizia, a graça seja com todos vós. Paulo não estava saudando simplesmente ali a igreja para fechar a carta, não. Paulo estava liberando algo. A graça. Abre 1 Pedro. 1 Pedro, meu irmão, capítulo 1. Fica atento. A gente vai dar num bom lugar. Ainda não terminou, não. É noite de ensino hoje. Os cultos não tem que ser da mesma forma. Não fica qualificando do jeito que você quer o culto. Não é você que define. Eu queria que o culto fosse assim. Eu queria que o culto fosse assado. Não é a gente que define. Amém? Não tem um padrão para todo o culto. Deixa ele se mover da forma que ele quer. E ele vai te alcançar. E me alcançar. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 diz, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui a gente vai mais além um pouco. Quando Pedro recebe a inspiração, que graça e paz podem ser multiplicadas. Ei, eu não sei se você alega com isso, talvez você não pegou a mensagem ainda essa noite. Nós falamos aqui do que é graça, da importância da graça, muito superficialmente, estuda sobre graça, falamos da paz, e Pedro está dizendo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Era para a gente estar vibrando por essa descoberta. Era para a gente vibrar, receber, puxa vida, graça e paz podem ser multiplicadas, pois é. Isso é para a nossa vida. Pega a definição de graça, pega a definição de paz, que está disponível para operar na nossa vida, e coloca aí multiplicação. Como não se alegrar, como não vibrar, gente, com a palavra. Eu creio que nós precisamos de vibração pela palavra, de admiração pela palavra. Isso precisa voltar em nós. Puxa vida, essas descobertas afetando nossa vida, graça e paz pode ser multiplicada, está na Bíblia. Pedro declarou para quem fosse ler a carta, graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora, vamos lá para 2 Pedro. Aí Pedro já adianta, já esclarece mais um pouquinho sobre isso. Porque até agora você pode estar perguntando, graça e paz
podem ser multiplicadas. Mas como? Como graça e paz vai ser multiplicada na minha vida? Vamos ler aqui. A explicação vai estar aqui como? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Então eu estou incluído aqui, você também. A todos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus. Quantos se encontram aqui? Quantos estão nesse rol aqui? Então a carta é para nós. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não fica alegre por essa revelação, não? Ele disse que graça e paz pode ser multiplicada. E ele diz como? Como Deus tem interesse que a mente da gente seja esclarecida. Deus não é aquele que está obscurecendo o entendimento nosso, não. Ele deixa as coisas claras. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem graça e paz aqui multiplicada em suas vidas? A dica está dizendo, a Bíblia está dizendo, é no pleno conhecimento de Deus. É através do pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é uma vida ignorante. Quando eu falo ignorância aqui, é falta de saber sobre Deus e Jesus. Isso é ignorância, falta de saber. Deus quer que você conheça Ele e conheça Jesus Cristo, e Ele te dá as ferramentas para isso. Porque agora é o próximo passo. Sim, eu entendi. É pelo conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que graça e paz vai ser multiplicada. Mas quais são as ferramentas a serem utilizadas para que eu chegue ao pleno conhecimento de Deus? Essa palavra pleno aí, muitas vezes, deixa a gente incrédulo. Quem pode chegar na plenitude do conhecimento de Deus? A Bíblia está falando que pode. Eu prefiro ficar com a Bíblia do que o raciocínio de uma pessoa. Um ensino racional de alguém. Eu prefiro ficar com a Bíblia. No pleno, eu vou te dizer o que significa. Para você entender, pleno, plenitude. No grego é pleromã. Significa abundância. Aquilo do qual uma coisa é cheia. Isso é ser pleno. Completo. Cheio. Cheio de quê? Do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, graça e paz vão ser multiplicadas na sua vida. Para os crentes que não têm interesse para a palavra, isso pode ter sido um desânimo. Eu preciso fazer algo para a graça e paz ser multiplicada. Pois é. No reino tem que trabalhar. O reino de Deus não é para preguiçoso. O reino de Deus é para trabalhador. Então, se eu quero graça e paz, porque eu preciso, e além disso ela seja multiplicada, é pelo pleno conhecimento de Deus, então esse pleno significa cheio do conhecimento, completo no conhecimento. Aí eu vou te dar rapidamente aqui ferramentas que Deus nos deu para conhecê-lo. Quantos querem saber? Porque uma vez que você conhece, graça e paz é multiplicada. Graça e paz é multiplicada. Eu vou dizer, é uma vida de sucesso. Quem está vivendo na graça e na paz sendo multiplicada é vida de sucesso aqui na terra. Graça e paz é para se manifestar aqui, não é no céu não. No céu nós não vamos precisar da manifestação disso não. Nós vamos viver a plenitude. É para cá, é para agora. Amém? Então, primeira ferramenta, a palavra, meu irmão, a palavra que está disponível para você. A Bíblia. Quero te estimular, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia. É a ferramenta para você conhecer Deus. É o fundamento, é a base. Se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer Deus. Porque a Bíblia revela Deus, revela o seu caráter, revela a sua vontade, revela as suas ações, revela a sua personalidade.
revela os seus atributos. Se não lê a Bíblia, sinto muito, não vai conhecer Deus. Não vai estar cheio do conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ah, não, mas eu tenho um YouTube, tem muitas ministrações. Isso é acessório. Isso é ajuda. Mas você e eu precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. A trabalhar pela comida que não perece. Trabalho requer esforço. Aleluia. Amém. Requer um esforço de ler a palavra, meditar a palavra, estudar a palavra, pregar um dicionário bíblico. Sabe, quando lê um versículo e ir à procura do significado daquela palavra, para que aquele versículo se amplie para você. Não podemos ser filhos de Deus consumidores. Só queremos consumir o que Ele pode me dar, os benefícios que Ele tem para mim. Isso é crente consumidor. Consumidor. Amém? Crente consumidor. Nós estamos no reino para dar e receber. Amém? Sei que a glória está manifesta aqui. Então tem que fazer algo. Fundamento para conhecer a Deus, a palavra. A palavra. Veja esse versículo aqui interessante para te despertar. Provérbios. Eita glória. Provérbios. Aleluia. Capítulo 19, versículo 27. Isso é para mim e para você. Olha bem o que ele diz. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Olha que coisa interessante que ele está dizendo. Ele fala de um desvio da palavra do conhecimento. Como? Se deixas de ouvir a instrução. Tem muitas pessoas desviadas do conhecimento hoje, desviadas de Deus, que alegam muitas coisas, inclusive com líderes, com pessoas da igreja que se decepcionaram e hoje estão desviadas. Elas alegam isso, mas a gente vê que a base, o fundamento, a razão não foi essa não. De alguma forma, deixou de ouvir a instrução. Começou por aí. Deixou de ouvir a instrução e se desviou da palavra do conhecimento. Não deixe de ouvir a instrução. Não se influencie com pessoas que não querem nada com Deus, não querem nada com a palavra. Se associe com pessoas que vai te levar a mais perto de Deus, que vai colocar fogo em você para as coisas do reino. E seja você essa pessoa que todo mundo quer estar perto, porque perto de você se afogueia. Que a gente não tem aquele testemunho, o pai preocupado do filho se juntar com aquela outra pessoa, porque sabe, se juntar esfria. Que não seja a gente. Que as pessoas tenham tranquilidade. Que tenha esse testemunho. Se uma pessoa chega para perto de nós, aquela outra pessoa está dizendo, puxa vida, coisa boa, perto daquela pessoa, ela vai se afoguear. Ela vai mais para perto de Deus. Aleluia. Então é necessário estudar, é necessário meditar na palavra, é necessário considerar a palavra. E aí você está se encaminhando para o pleno conhecimento de Deus, que vai provocar a graça e a paz ser multiplicado na sua vida. Amém? Vai conhecer a Deus e o Senhor Jesus Cristo. Está aí de graça para você. A Bíblia, você tem uma Bíblia em casa de graça. Não precisa tirar dinheiro do bolso. É valorização, é disposição. A gente tem disposição para aquilo que a gente valoriza, com certeza. O que você valoriza hoje na sua vida, você tem disposição para aquilo, com certeza. Você coloca energia, você faz das tripas coração porque você valoriza aquilo. E por que não valorizarmos a palavra? Para fazermos das tripas coração, entenda essa expressão, pela palavra. Então, aqui está uma ferramenta, a palavra.
Amém? Para o pleno conhecimento de Deus, Senhor Jesus Cristo. Outra, abre por favor, Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha o 13 aí, gente, novamente. Fazia um tempinho que ele estava desaparecido. Aí ele voltou aí. Quando eu falo 13, é o 13 Futebol Clube, viu? Time aqui de Campina Grande. Precisa ser restaurado. Efésios capítulo 4, versículo 11. Vamos ver outra ferramenta importante para o pleno conhecimento de Deus, Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Isso aqui se refere aos 5 dons ministeriais. Unções específicas para o povo de Deus. Amém? E quem concede isso é Deus, chama pessoas para esses ofícios. Se você quer saber mais sobre isso, faz o rema, te estimula a fazer o rema. Amém? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Veja, os 5 dons ministeriais em atuação é para aperfeiçoar a mim e a você, os santos. Para o desempenho do seu serviço. Então tem um serviço para você no reino, para você desempenhar, e Deus está dando ferramentas para você desempenhar bem. E no caso aqui, é ficar debaixo da unção dos 5 dons ministeriais. Receber dessas unções. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que fala de um tempo determinado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do que, gente? O que está escrito aí na tua Bíblia? E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Uma outra ferramenta importante para adquirirmos o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Através de quem? Das unções ministeriais. Pleno conhecimento. E esse pleno conhecimento, vou repetir, vai provocar graça e paz multiplicada na minha vida e na tua vida. E fica pensando, uma pessoa onde a graça e a paz está sendo multiplicada, que tipo de vida ela está vivendo aqui na terra? Pensa nisso. Aleluia. Então veja, os 5 dons ministeriais precisam ser considerados. Onde é que esses 5 dons ministeriais eles vão operar? Aqui, ó, nesse momento aqui. É na igreja, é nesse ajuntamento aqui onde o corpo de Cristo está, que Deus vai operar através dos 5 dons ministeriais. Ele não vai fazer uma escala para a tua casa e para a minha. Na segunda vai um apóstolo, na terça vai um evangelista, na quarta vai um pastor, na quinta vai um mestre, na sexta vai um profeta. Não é assim. Deus é sábio. Ele reúne o povo dele e coloca essa ferramenta à disposição. As unções ministeriais vão operar quando o corpo está reunido. A gente chama de unção coletiva. Então eu quero te dizer, valorize a unção coletiva. Valorize esse ajuntamento, porque isso vai provocar algo na sua vida. Aperfeiçoamento. Chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É uma outra ferramenta que precisa ser considerada. E está claro aqui para nós. Outra ferramenta, oração. Amém? Oração, orar a esse respeito. Aí eu vou te dar uma oração que Paulo fez. Amém? Para a gente encerrar. Oração que Paulo fez. Veja aí, que você pode fazer para você. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Você pode personalizar essa oração que Paulo fez para a igreja. E veja que oração. Se você nunca fez, eu te convido a você fazer hoje. Amém? Para você. Esse tipo de oração aqui. Olha bem. 1 de Colossenses, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. É uma oração de petição. E de pedir que transbordeis. Tudo com Deus é transbordante, é abundante. Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Quantos querem conhecer aqui a vontade de Deus para a sua vida? Seja sincero. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela só precisa ser conhecida. E esse conhecimento vem em comunhão com Ele. Aqui está um pedido, uma oração. Que eu transborde do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual.
Então não é algo que você vai encontrar nas bibliotecas, você vai encontrar nas universidades, não. As universidades têm suas funções, e boas, né? Promove profissionais. Mas aqui ele está falando de algo espiritual. E ele fala aqui de oração. Peça. Você pode personalizar isso dizendo assim: Pai, eu peço que você me transborde do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Em nome de Jesus eu te peço. Agora veja, a fim tem uma finalidade. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Isso é para quem quer viver de modo digno. Quem não quer viver, jamais vai fazer essa oração. Mas crentes sinceros que querem viver dignamente no Senhor, com certeza têm interesse por essa oração. Crentes comprometidos com o reino, comprometidos com o Senhor, têm interesse por esse tipo de oração, porque quer viver de modo digno. E ele está dizendo: faça essa oração. Como eu posso viver de modo digno? Transbordando do pleno conhecimento da tua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Quando isso vem como resposta para mim, eu vou andar de modo digno. Então a oração que precisa ser feita por mim e por você, porque tem a finalidade de andar de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja as ferramentas aqui que até agora você não precisou tirar dinheiro do bolso. Porque às vezes, quando mexe com o nosso bolso, né, a gente fica todo espinhoso. Quando se fala em dinheiro, que tem que investir dinheiro, aí a gente já, opa, aqui não dá. Mas não estamos falando aqui, até agora, de ferramentas que você precisa pagar. Eu e você só precisamos de disposição, amor ao Senhor, e estar disposto para essas coisas, porque o amamos mais do que qualquer coisa na vida. É uma questão de amar mais. Aqui está uma oração, Efésios tem outra oração, que você pode fazer, que eu posso fazer, e ele está dizendo: olha, você chega ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por que estamos colocando ênfase no pleno conhecimento? Porque estamos traçando uma trajetória nessa ministração. Amém? Para que graça e paz sejam multiplicadas na sua vida. Eu não sei você, eu necessito da graça de Deus operando na minha vida, no que eu faço. Eu tenho essa necessidade, eu reconheço. Eu quero graça e paz multiplicadas. Graça e paz. Graça e paz. E aí, para que isso aconteça, o que é que eu devo fazer? Utilizar as ferramentas dadas. As ferramentas reveladas. Utilizar com desejo. Mergulhar. Considerar. Valorizar essas coisas. Mensagens como essa, que coloca a responsabilidade em nós, não tem muita glória, aleluia. Não é? Porque quando é uma mensagem que coloca a responsabilidade na gente, nem vontade de vir domingo a gente tem. Mas eu vou te dizer, esse tipo de mensagem vai fundamentar algo na tua vida, para coisas maiores que Deus tem para você, para a sua família, para o seu ministério, para a sua profissão. Vai ter uma vida fundamentada, segura, que aquilo que você conquistar não vai ser soprado pelo vento, não vai ao léu. Vão ser conquistas seguras, firmadas, e que não vai tirar o teu coração dele. Aleluia, que maravilha. Amém. Estude a palavra. Se você se dedicar à palavra, você vai ter surpresas de repente. Você vai vibrar. Entendi! Eureka! Descobri, achei, é? Acho que foi uma descoberta, né? Acho que é um italiano. Ele descobriu algo, ele disse: Eureka!
assim com a palavra. É assim quando a gente desenvolve comunhão com o Espírito. Aí eu quero fechar com isso. Tudo isso que eu falei aqui, você não pode desprezar a pessoa do Espírito Santo. Ele é o teu ajudador para essas coisas. Ele está ao teu lado para ajudar. Ele habita dentro de você. Mas essa palavra ajudador no grego significa paracleto, aquele que está ao teu lado para te ajudar. Sem o Espírito Santo não vai conseguir. Considere ele. Ele veio para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Conta com ele para essa vida em Cristo, para essa vida cristã. Ele está dentro de você. Ele é professor e mestre com excelência. Desenvolva uma comunhão com o Espírito Santo. Ele já está pronto para isso. Eu quero declarar algo para essa igreja, para a sua vida, para a sua família, para a sua profissão, para o seu ministério, para cada área da sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, graça e paz sendo multiplicadas em cada área da tua vida, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua profissão, na tua empresa, no teu ministério, na igreja que você congrega, naquilo que você faz para o Senhor. Eu declaro graça e paz na criação dos teus filhos. Graça e paz seja multiplicada em tudo que você for fazer. Eu declaro você provando da graça e paz de Deus sendo multiplicadas na sua vida. É uma outra vida. Olha para o teu irmão e diz assim: graça e paz, meu irmão. O que foi o que o outro... Agora responde: amém. Assim seja, meu irmão, eu recebo. Agora diga para mim, amém. Assim seja, eu recebo, meus irmãos. E eu sei que não vai ficar apenas na declaração, porque a gente aprendeu como é multiplicada. Mas é importante essas declarações nossas. Amém? Está encerrado. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu creio que tua palavra foi ministrada, ensinada, e eu creio que ela vai produzir frutos em nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Everton e irmã Eliane? Sabia não? Tem alguém nesse lugar que ainda nunca fez Jesus como Senhor e quer entregar sua vida a Ele hoje à noite, dizendo: eu compreendi, eu entendi. Graça é um favor imerecido. Eu não fiz nada pela salvação, mas eu reconheço que Jesus fez. Ele pagou o meu pecado. E por isso eu reconheço como Senhor da minha vida. Tem alguém que quer fazer? Se você está aqui, você precisa fazer. Se você sabe, eu não tenho certeza de salvação, então você precisa, amém, desse reconhecimento de Cristo Jesus. Isso vai mudar o destino, o teu destino, a tua eternidade. Tem alguém? Convide pessoas que precisam ouvir a palavra. Amém? Convide pessoas que você sabe, essa pessoa precisa ouvir. Se ela disser: mas eu estou sem transporte, vai pegar ela em casa. Vamos fazer algo para que as pessoas sejam alcançadas pela verdade. Amém? Oh, glória. Você está entregando a vida a Cristo? Você já entregou? Nunca entregou a vida a Cristo? Sim, aí... tem que saber bem certo que veio fazer aqui na frente. Se já entregou a vida a Cristo, amém? Esse foi o apelo. Agora, se você está voltando para Cristo, é outro apelo. Você está voltando para Cristo? Está voltando para Ele? Tem certeza? Ou já voltou? Já voltou. Pronto, benção. Toca aqui, bate aqui, benção. Está tudo certo, tudo feito. Amém? Você está bem com Deus, está em paz com Ele. Oh, glória! Dê glória a Deus porque eu encontrei uma pessoa aqui em paz com Deus. Amém? Então volta para o teu lugar alegre, porque passou no teste. Passou no teste, está tudo direitinho com Ele. Recebeu Jesus, amém? E não está precisando voltar. Está bem, meu irmão. Está em comunhão. Oh, glória! Mais testemunhos assim, não é?
eu quero com pessoas que não entregaram sua vida a Cristo ou querem voltar para Cristo. Se você se desviou por algum motivo, a gente não quer nem saber o motivo. Amém? É só a tua decisão de se voltar para Cristo. Tem alguém que quer se voltar para Ele? Todos regularizados, prontos para a convocação? Aleluia! Tem alguém que recebeu o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Batismo do Espírito Santo é para todo crente. Se você nasceu de novo, você recebe pela fé. É um revestimento de poder para testemunhar de Jesus com poder. Tem alguém que recebeu o batismo? Oh, glória! Alguém quer receber cura? Nós cremos em cura. Nossas mãos estão pingando de cura. Se você está com alguma dor, enfermidade, fique de pé, nós vamos orar por você. Você vai voltar para casa, curado. A vinda à igreja tem que valer a pena. A gente vem, recebe a palavra e volta transformado. Aleluia! Volta estimulado para algo que recebeu. Isso é aproveitar a vinda aqui. Aleluia! Às vezes as pessoas vêm para a igreja e voltam dizendo, não aconteceu nada. Aconteceu. É porque talvez essa pessoa não estivesse aqui. Ela estava apenas sentada na cadeira. Mas algo já estava acontecendo, a unção estava disponível. Com certeza. Glória, todos sarados, todos curados. Amém? Então te estimulo. Amém? A pegar essas ferramentas. Amém? E crescer no pleno conhecimento de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Amo vocês. Eita glória.